Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, como disse nosso irmão Renaud. E nós vamos dar continuidade, né, sem delongas, vamos dar continuidade. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, estamos no capítulo das manifestações espirituais, ou manifestações dos espíritos, no parágrafo 6º, dos médiuns. E vamos hoje falar, né, a respeito do item 49, médiuns proféticos, e ele diz o seguinte, o Kardec: médiuns proféticos é igualmente uma variedade dos médiuns inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras, de interesse geral, que eles recebem o encargo de tornar conhecidas aos homens, para lhes servir de ensinamento. Aqui vem o primeiro ensinamento grandioso que o Kardec nos traz. Esses médiuns proféticos, ou seja, aqueles médiuns que recebem informações antecipadas daquilo que vai ocorrer ainda, eles recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, porque o pressentimento é aquela coisa de você, estou sentindo alguma coisa, algo vai acontecer, né? Algo está no ar, sei lá, parece que vai acontecer alguma coisa, ou de bom ou de ruim na nossa ótica, né? Agora, uma coisa importantíssima é a revelação das coisas futuras de interesse geral. Isso é que é importante. Bom, mas meus irmãos, eu cometi um pequeno erro aqui no apresentar meu companheiro aqui de bancada hoje, nosso irmão Armando Bento. Tudo bem, Armando? Tudo bem, meus irmãos. Prazer enorme estar aqui aos microfones, né, da Rádio Rio de Janeiro e do programa aí, Luz na Penumbra. Prazer enorme. Aí. Estreando no Luz na Penumbra, né, Armando? Pois é, rapaz. Batismo de fogo. Pois é. Mas então, Armando, olha só, ele fala que tem que ser, né, o médium profético, aquele que tem uma precisão muito grande do que realmente vai acontecer, e tem que ser com a permissão de Deus e de interesse geral, não é isso? Pois é, o que chama a atenção para a gente aí na colocação do Kardec, junto com os espíritos, essa precisão de Deus, na verdade, esses nossos irmãos, os profetas médios, que sabemos disso, já estavam também, eu costumo chamar de figurinhas marcadas. Sim. Ou seja, já estavam compromissados, né, com a implantação, né, desse trabalho dirigido por Jesus aqui. Então, na verdade, esses médios, com esse aval da divindade, digamos assim, estavam capacitados para isso e compromissados, né, com essa obra. Estão, né? Estão ainda. Até hoje temos aí os médios proféticos. Exatamente. Né? Quando eu falo isso, estavam, eu digo, lá de trás, né? Moisés, né? Todos aqueles citados no Velho Testamento, né? Que é a Torá lá para os nossos irmãos judaicos, né? Isso aí. Citados ali. Na verdade, esses nossos irmãos já estavam, assim, compromissados com isso. Além dessa habilidade que vieram como médios, já estavam, digamos assim, lá na consciência já compromissados, né? Por isso que a gente vê alguns profetas do Velho Testamento com aquela severidade ali, colocando ali como um profeta. A gente vê muito isso aí. Esses médios são chamados figurinhas carimbadas da obra. É verdade. E assim como naquela época, os de hoje também são figurinhas carimbadas. Tem, né? E virão muitos outros aí, né, irmão? Sabemos disso, não vai cessar nunca. E com qualidade, né? É isso aí. Nós temos aí muitos, cada vez mais, com qualidade mediúnica e moralizados. Agora a gente pode chamar a atenção pelo seguinte: é preciso lembrar daquela advertência do Erasto, é melhor aceitar 10 verdades, aliás, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira.
né? O que acontece? Nós, quando ouvimos como se fosse uma profecia, né? Uma antecipação, uma visão do futuro, nós temos que ter toda a precaução do mundo, né? Nós precisamos ter cautela. Tudo o que nos chega, nós precisamos ter cautela. Nós estamos numa era agora de muita propagação de mensagens, notícias pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais de uma maneira geral, e até pela mídia, muitas vezes, né? A mídia já institucionalizada, né? Rádio, TV, etc. e tal. Temos que ter muito cuidado. Se nós temos que ter muito cuidado com isso tudo que ocorre no plano físico, por que não termos cuidado com o que vem do plano espiritual, né, Armando? Exatamente, né? Costumamos dizer, aplicar uma triagem espiritual do conhecimento nisso aí, né? Rever conceitos, né? E às vezes coisas bem simples que estão inseridas ali no texto, né? Aquilo que exalta muito o outro, não é? Tem que ser filtrado, né? Aquilo também que vem trazendo assim como uma verdade absoluta, também ter o cuidado. Mas a verdade da coerência, do respeito, né? Do entendimento, da calma, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. Vamos continuar o texto aqui, então. Kardec continua dizendo o seguinte: de certo modo, o pressentimento é dado à maioria dos homens. É o que a gente estava falando, né? Exatamente. Nós pressentimos algo, né, às vezes bom, às vezes ruim. Todos são médios. Exatamente. Continua ele: para uso pessoal deles. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria dos homens para uso pessoal deles. O dom de profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão na Terra. Olha só, não é qualquer médium que vai profetizar, ou seja, que vai revelar alguma coisa do futuro. Tem que ser um médium que está aqui em missão, né? Exatamente, são chamados missionários, né? Exato. E, inclusive, rapidamente, uma amiga minha veio e fez a pergunta: vem cá, por que Jesus não interviu com Adolf Hitler como interviu com Paulo de Tarso? Falei, o Paulo já era um vaso seleto. O Paulo já era Paulo com conhecimento antes de vir para cá. Ele já tinha isso aí. E uma coisa importante do que você falou, Armando, nós lembramos da questão 459 do Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos? A resposta é muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. E aí é um alerta, porque os espíritos superiores, e falando em Jesus, é o espírito puro por excelência, né? Claro. Mas os espíritos superiores, a partir dos espíritos superiores, eles não nos conduzem, eles não nos dirigem, eles nos alertam, mas, em primeiro lugar, eles têm o maior respeito pelo nosso livre-arbítrio. Exatamente. Pela nossa liberdade de escolha. Então, se nós temos todas as advertências e ainda assim escolhemos ir pelo caminho do mal, pelo caminho errado, conosco, eles não vão interferir. Mas isso não é maldade de Deus? Não, ao contrário. Deus quer que nós tenhamos responsabilidade. Essa responsabilidade é fundamental porque quando nós escolhemos, nós estamos realmente nos responsabilizando por aquilo que vai acontecer no futuro. E esse futuro vai ser a resposta de tudo aquilo que nós escolhermos hoje. Exatamente. Aí vem a máxima, né? A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Mas determina o futuro de que forma? Nas nossas escolhas. As nossas escolhas é que vai gerando esse futuro. É isso aí. O nosso Kardec continua, né? Ele continua dizendo o seguinte: todavia, se há verdadeiros profetas, maior é o número dos falsos, que tomam os devaneios da sua imaginação como revelações, quando não são velhacos que por ambição se fazem passar como profetas. Como tem isso, né? E aí voltamos à questão: por que Deus permite? Eu costumo dizer que, para a gente ter uma ideia assim pálida da habilidade mediúnica que o médium vai usufruir durante a sua vida encarnada, é o seguinte: é o profissional, o médico. O cara faz medicina, jura em salvar vidas e chega aqui
Tem uns que vai lá salvar vidas, mas tem outros que buscam outro caminho, vai abortar, vai ganhar dinheiro. Né? Infelizmente. Infelizmente. Verdade, então, mesma coisa no campo mediúnico. O médium pode falhar? Pode. Por quê? Porque ele vai estar manipulando essa habilidade dele, essa faculdade, né, dentro do domínio do livre-arbítrio dele. E aí, que escolha que ele vai fazer? É por isso que o Emmanuel, ele frisa bem que a mediunidade tem que ser uma mediunidade com Jesus. Com Jesus, compromissado. Com moralidade. Com moralidade. É você pensar, poxa, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? E aí eu vou fazer com o outro. Agora, esses missionários, né, de trazerem as revelações, poucos falam. Sim. Pouquíssimos. Ele diz aqui, ó, o médium verdadeiro, sempre há verdadeiros profetas. Maior, porém, é o número dos falsos. Ou seja, nós temos um grupo pequeno, como o Armando frisou aí, de médiuns em missão, que são os verdadeiros profetas de Deus, e tem aqueles que vêm fascinados, talvez por um espírito que quer fasciná-los. Isso. Mesmo porque, né, nós entendemos através da doutrina espírita que o missionário, ele já não tem que espiar. Não. Ele está evoluindo. Então isso aí já ajuda ele a ter um suporte, quer dizer, ele conseguiu essa condição, né, de ter um suporte dos alertas soarem bem dentro dele. Sim. Por isso que ele está na condição de missionário. Ele não está espiando, mas ele tem que evoluir através dessa habilidade de ser um médium missionário. É isso aí. Aí continua o nosso Kardec, né? O profeta verdadeiro é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode ser reconhecido pelas suas palavras e pelas suas ações. Não é possível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Que coisa fantástica! Que expressão Kardec está usando aqui, porque ele simplesmente está fazendo uma analogia como Jesus usou há 2000 anos da árvore. Não pode a árvore boa dar maus frutos, assim como não pode a árvore má dar bons frutos. Ele está dizendo que Deus não se serve de um mentiroso para espalhar a verdade. Exatamente. É claro que o mentiroso pode servir para muitas coisas, mas para espalhar a verdade tem que ser um missionário, como o Armando lembrou. Um desses espíritos que Jesus coloca aqui no mundo para nos indicar a luz, nos mostrar a luz, fazer com que nós não fiquemos cegos o resto da nossa existência. Abramos o nosso entendimento. E é isso que a gente precisa fazer. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Hoje, aqui na companhia do nosso irmão Armando Bento, que veio aqui para trocarmos essas informações tão importantes. Eu e Armando já nos conhecemos há algum tempinho, né, Armando? Não, velhinho. A gente ainda era novinho, né, na época. A gente nem era paz ainda. Agora eu vou virar avô. Vai virar avô, né, Armando? Mas tem 25 anos, aproximadamente 25 anos que a gente se conhece. É por aí. E graças a Deus, é aquela história, Deus coloca amigos no nosso caminho para que a gente possa chegar mais rápido. E aprender a amar. É isso. Mas voltando aqui, o profeta verdadeiro, diz Kardec no final, é um homem de bem, inspirado por Deus. O que o Armando falou é uma coisa que a gente tem que pensar bem. Eles já não estão no processo de expiação, não. Não. Eles já estão num processo que eles podem até ter aprovação, que eles tenham pedido a Deus para virem com aprovação. Vamos botar aqui um exemplo. Chico Xavier. Exatamente. Ele teve vários problemas de doença física, mas aquilo tudo foi exatamente pedido por ele. O espírito já é missionário. Já está em sintonia com Deus. Encarnado, já está na aprovação. É isso aí. É isso mesmo. Mas, Armando, eu queria avançar um pouquinho e ir para o item 50. Esse item 50 é muito interessante, que você, Armando, de vez em quando passa por esse processo. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Nem tanto. Quem não conhece, Armando é um compositor, né? Tem várias músicas compostas. É possível, sim, eu acredito, sim. Eu estou falando assim só para brincar e claro que é fato também. Assim, às vezes, por exemplo, tem uma frase que eu coloquei numa canção minha que eu falei, de onde veio isso? Né?
Falei, mas é lógico que a gente tem toda uma influência de informações, né, de literatura, que a gente lê, vai se embasando com textos, né, da linha doutrinária, da doutrina espírita, essas coisas todas, e acaba colocando. Mas tem uma coisa que nos surpreende, né? A gente coloca assim, né? E a gente, pô, como é que de onde veio isso? De onde veio isso, né? Isso acontece com vários compositores. Alô, Marcelo, né? Tiago Brito, Carlinhos Conceição, com certeza. Com certeza. Isso acontece. Bom, aqui então vamos ler o que diz Kardec. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Essa denominação é dada às pessoas que escrevem sob a influência dos espíritos. Assim como um espírito pode atuar sobre os órgãos vocais de um médium falante e fazê-lo pronunciar as palavras, também pode servir-se da sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades bem distintas. Aí é que nós entramos num ponto importantíssimo. Olha as variedades que Kardec cita. Os médiuns mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. E a gente tem essa discussão muito forte aí, né? Porque assim como na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 100 em diante, Kardec diz claramente que não há uma fronteira bem delimitada entre um e outro. O médium mecânico para o semimecânico, para o intuitivo, ou inspirado, vamos usar um ou outro, é uma fronteira muito tênue, muito, né? Não dá para você falar, a partir de agora ele é mecânico, depois ele é semimecânico, agora ele está sendo semimecânico, e depois intuitivo. Muitas vezes são ambos, ou são os 3 ao mesmo tempo. Pode acontecer. Mas vamos frisar, é preciso que nós estejamos bem alertas daquilo que nós já falamos várias vezes aqui no programa. Este programa é o estudo de obras póstumas, em que Kardec coloca nesse princípio alguns dados básicos. Não são estudos aprofundados da mediunidade. Como disse, o estudo aprofundado da mediunidade se faz no Livro dos Médiuns. Exatamente. É importante nós frisarmos isso. Aqui nós só estamos dando uma pincelada, né? Kardec só está dando uma pincelada, só está nos dizendo o que é, qual é a definição, para a gente poder pelo menos ter o básico. Então vamos ao que ele define como médium mecânico. O espírito lhe atua diretamente sobre a mão, impulsionando-a. O que caracteriza este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta, por parte do médium, do que sua mão escreve. O movimento desta independe da vontade do escrevente, ou seja, do espírito. Movimenta-se sem interrupção, a despeito do médium, independe do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e para desde que este último, o espírito comunicante, né, haja concluído. Ou seja, o espírito, ele comunicante, ele é o dono daquela mão por aqueles momentos, né? Ou seja, o espírito é quem ordena, o espírito conduz a mão do médium. Ele começa, ele escreve e termina. Quando Kardec fala da inconsciência absoluta do médium, é que ele não tem consciência do que está sendo transmitido, do que vai ser transmitido. Claro que ele está ciente, ele está alerta, ele está no seu momento de acordado, totalmente senhor de si. Ele tem que estar, inclusive, senhor de si. Mas ele não sabe o que vai ser escrito. Não tem ideia, porque quem tem ideia é o médium comunicante. Né? Aliás, médium não, é o espírito comunicante. Né? Vamos agora ao médium intuitivo. Kardec diz que a transmissão do pensamento serve de intermediário o espírito do médium. Ou seja, o próprio médium, espírito, ele serve de intermediário entre
o comunicante, o espírito comunicante, e claro, todos aqueles que vão receber aquela comunicação. O outro espírito, nesse caso, não atua sobre a mão para movê-la, atua sobre a alma, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. A alma recebe o pensamento do espírito comunicante e transcreve. Nesta situação, o médium escreve voluntariamente e tem consciência do que escreve, embora não grafe seus próprios pensamentos. Torna-se frequentemente difícil distinguir o pensamento do médium do que lhe é sugerido, o que leva muitos médiuns deste gênero a duvidar da sua faculdade. Podem reconhecer seus pensamentos sugeridos pelo fato de não serem nunca pré-concebidos. Eles surgem à proporção que o médium vai escrevendo e, não raro, são opostos à ideia que o médium, previamente concebera. Podem mesmo estar fora dos conhecimentos e da capacidade do médium. Há grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira, a intuitiva, se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode aplicar-se ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium. Por intuição, pode este último tratar de um assunto que lhe seja completamente estranho. A inspiração se estende por um campo mais vasto e geralmente vem em auxílio das capacidades e das preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, de regra, menos evidentes. É a questão desse médium intuitivo, e a gente coloca aqui o inspirado, porque a diferença é muito sutil, né? O inspirado significa aquele que vem buscar coisas mais adiante. O intuitivo é aquele do momento, né? Esse médium intuitivo, ele muitas vezes se confunde até, né? Esse é o meu pensamento ou é o pensamento do espírito? Muitas vezes acontece comigo, né? Eu tenho essa faculdade mediúnica. E muitas vezes eu estou ali, não sei se sou eu ou se é o espírito. Mas é o que Kardec fala. Se a ideia muitas vezes é até contrária àquilo que eu penso, então ali está o pensamento do espírito comunicante. Exatamente. É um fenômeno que eu também já vivo às vezes. Isso aí. Muito bacana. E aí vem por último, Armando, o seguinte: o médium semimecânico ou semi-intuitivo participa dos outros dois gêneros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da sua vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente na mão uma impulsão dada malgrado seu, ou seja, sem a vontade dele, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Com o primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrever. Com o segundo, precede-o. Com o terceiro, acompanha-o. Ou seja, Kardec está nos mostrando aí que os três tipos de mediunidade, né, no caso do médium escrevente ou psicógrafo, ele pode ser anterior, ou seja, você quando recebe aquele pensamento e passa para o papel, você é um médium intuitivo. Se você recebe o pensamento no mesmo momento em que você está escrevendo, você é um médium semimecânico ou semi-intuitivo. E se você só percebe o pensamento depois que escreve, porque você vai perceber só depois que lê, você é um médium mecânico. Aí está Kardec nos ensinando cada vez mais, né, Armando? Exatamente. É isso aí, meus irmãos. E gostaria de agradecer a todos por acompanhar o estudo de obras póstumas. Recomende aos seus amigos, recomende aos seus chamados inimigos também, é importante, né? Porque aí a gente vai começar a fazer o estreitamento dos laços no laço positivo. E se não tiver ninguém, você fica com o seu maior inimigo. É isso aí. Que está dentro da sua própria Nós mesmos, é isso aí, Armando. É isso mesmo. Mas o objetivo desse programa é esclarecer e fazer com que cada um de nós tenha uma noção do que Kardec quis nos passar,
quis nos transmitir e quis fazer com que, ao nos transmitir esses ensinamentos, pudéssemos nós colocar isso em prática no nosso dia a dia. Porque esse é o ponto mais importante. Todos os estudos não seriam nada se nós não praticássemos. E quando nós praticamos, nós transformamos o estudo letra morta em um livro, em letra viva dentro de nós, como dizia Paulo de Tarso, né, Armando? Exatamente, é isso aí. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Como disse, compartilhe este programa, fale para os seus amigos, para todas as pessoas que você conhece na sua casa espírita, para que todos possam ouvir os programas Luz na Penumbra, cada um com o seu estudo, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita, Obras Póstumas, Gênese e etc. Tá ok? Até a próxima, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual estudamos sistematicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora nesta semana no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item que nós estamos desenvolvendo é o item 14, Desprendimento dos bens terrenos. Para realizar essa reflexão de hoje, está aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua, e ele vai falar, vai desenvolver sobre essa mensagem, uma grande mensagem de Lacordaire, que chegou em 1863 em Constantine, e ele vai tecendo, desenvolvendo, né, ponto a ponto, todas as questões que normalmente, né, nós, no afã de nos dedicarmos à conquista dos bens materiais e de nos apegarmos a eles, nós acabamos esquecendo de refletir. Então ele vem e traz todos os pontos importantes que nós devemos pensar, refletir e mudarmos a nossa forma de entendimento acerca do que sejam os bens materiais. Vou dar um olá ao Antônio e pedir que ele inicie essa reflexão e esse estudo. Olá, Antônio. Olá, Marta. Olá, meus queridos amigos. Nós vamos tentar dar continuidade ao estudo que a Marta iniciou no último programa. E justamente ela terminou naquela parte em que Lacordaire chama a atenção daqueles que detêm muitos desses bens terrenos, de que, seja essa fortuna que eles têm, tenha vindo da família ou tenha sido fruto do trabalho justo e honesto e apreciado por Deus, há uma coisa que não se pode esquecer. Tudo isso que ele tem, no fundo, no princípio, vem do próprio Deus. E um dia vai ter que retornar a Deus, diz aqui. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários, não vos unidais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Estou repetindo aqui as palavras de Lacordaire que a Marta examinou no programa passado, porque isso é um ponto muito importante. Se nós não tivermos ciência de que tudo que nós detemos aqui, inclusive o nosso próprio corpo físico, nosso corpo somático, pertence a Deus, pertence à natureza,
veio da natureza e volta para a natureza, veio do pó e volta para o pó, está lá na Gênesis. Então, quase sempre a gente esquece essas coisas. É claro que ficamos embriagados pelo luxo, pela riqueza, pelos bens. Assim, não é que é correto isso, mas é natural que aconteça. Sim. Qualquer um fica deslumbrado com isso, e Deus até aprova esse deslumbre, mas pede que nós temos um momento de reflexão para não nos deixar embriagar por esse deslumbre, e esse deslumbre se transforma em avareza ou em prodigalidade excessiva. É isso que ele está nos chamando aqui, está nos concitando para esse momento de reflexão. Então ele dá um exemplo aqui, fazer uma analogia. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais vós, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente, ele é eficaz e agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. É isso, Deus nos empresta esses bens. Ele sabe que vai retornar para ele no futuro, mas ele quer que enquanto estejam nas nossas mãos, a única coisa que façamos é que olhemos por aqueles que não tiveram essa oportunidade. Talvez até por falta de capacidade intelectual e moral de exercer essa função, Deus pede que nós olhemos por eles. É como se nós tivéssemos um irmãozinho mais novo e mais pobre que nós. Um irmão temporão, digamos assim. Nós somos muito mais velhos que um irmão nosso que nasceu temporão. E ele é meio malandro, como é o último, a família cuida dele mais solto. Mas nós temos que ficar de olho. Se nós conseguimos amelhar alguma coisa, nosso pai e nossa mãe vão ficar satisfeitos se nós ajudarmos o nosso irmão, mesmo que ele apronte. Não vamos deixá-lo sofrer, não vamos deixá-lo passar necessidade. Ele vai aprontar aqui, aprontar ali, mas eu estou cumprindo aquilo que meu pai e minha mãe gostariam que eu fizesse. Eu vou ajudar o meu irmão mais novo. Se ele não usar bem, meu pai e minha mãe vão ver que eu fiz direito e vão me ver com a consciência tranquila que eu fiz. Assim é Deus. Ele nos dá a possibilidade de termos os bens materiais. Só quer que nós ajudemos aqueles irmãozinhos que não têm essa oportunidade. Agora, o motivo por qual eles não têm a oportunidade, não cabe a nós aqui ficar discutindo. Então, nós temos que ajudar. E temos que ter inteligência, como eu digo sempre, sou repetitivo. Para fazer o bem tem que ser inteligente. Então, para poder usar bem, parcimoniosamente, proporcionalmente, e dividindo, repartindo isso, porque Deus não vai deixar faltar para nós, porque nós estamos fazendo o trabalho que Ele pede. Essa reflexão para a qual Lacordaire nos chama a atenção. Não está pedindo para ninguém sair distribuindo fortuna, virar uma seta que nem o Buda, não é isso. Ao contrário, quer que a gente continue ricos e muito ricos para sempre, porque nós vamos ser o meio pelo qual Deus vai usar para ajudar aqueles que estão precisados. Ou vocês esperam que o governo vai fazer isso? Não vai. Quem tem que fazer somos nós. Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardentes a desvarada cobiça. Já pensastes quanto vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esqueceis que pela riqueza vos revestiste do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes. É o que eu sempre falo aqui. Nós fomos escolhidos por Deus para, numa vida específica, ou herdarmos ou ganharmos muito dinheiro. É por merecimento nosso. Nós fizemos de alguma forma, em alguma vida, merecimento tal, não só de capacidade intelectual para administrar, mas no fundo, também alguma capacidade moral de prática da caridade. Podem ter certeza disso. Se fomos escolhidos por Deus, é porque tínhamos, nem que fosse incipientemente, nem que fosse latentemente, a capacidade de administrar bem esses bens materiais. E Deus nos falou, se Ele está parecendo que está no bom caminho, nos dá essa oportunidade. É claro que é uma oportunidade tentadora. Quantos de nós, quando ganha um posto mais elevado no trabalho, por mérito, chega lá e faz lambança, atrapalha tudo, porque até o patrão achou que nós tínhamos capacidade de ter aquele carro, mas no fundo nós não tínhamos.
Aí, como se diz na gíria, pisamos na bola, atrapalhamos tudo. Assim é Deus. Ele olha e vê, não, fulano tem capacidade, vamos dar ele oportunidade. Aí nós aqui tentados por essa situação, aí entra uma prova, porque além tem o merecimento, mas tem que provar que o merecimento é verdadeiro, não é falso. É a prova da riqueza. Você tem tudo para administrar bem, vamos provar agora. Aí nós somos tentados e não passamos na prova. É para isso que o Lacordaire está nos chamando a atenção. Dizendo, calma, vocês não são os donos da coisa. Vocês receberam esse pacotão aqui para administrar. Deus confiou em vocês. Ele só pede em reciprocidade que vocês olhem por aqueles menos validos, que não tiveram a capacidade intelectual nem moral de vocês para merecer de Deus essa oportunidade. Vocês tiveram. Então, justifiquem para Deus que essa capacidade, essa confiança que está tendo em vocês é verdadeira. Não decepcionem. Infelizmente, nós decepcionamos. Aí criamos ódio por aqueles que não têm, sentem por nós, mas eu tenho ódio porque nós temos e não distribuímos. Nós temos que viver todo cheio de precaução disso, de assalto, de sequestro, de um monte de coisa, porque nós botamos um muro nos separando dessas pessoas carentes. E aí suscitamos o ódio deles. Olha só quantos problemas nós estamos criando pela nossa avareza, pela nossa insensibilidade. É para isso que ele chama atenção, ele quer que a ficha caia em nós nesse sentido. Não está pedindo para ninguém ficar pobre e distribuir os bens, não é isso. É para administrar melhor, repito, e que não vai faltar enquanto estivermos administrando bem. Não vai, seria uma incoerência se Deus nos tirasse algo de que nós estamos fazendo bom uso. É a mesma coisa que, de repente, se eu estou fazendo, por acaso, um bom uso aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo, se eu, por acaso, estou dando alguma mensagem que ajude as pessoas nisso ou naquilo, Deus vai tirar o livro da minha mão para quê? Vai arrumar tempo para eu estudar outras coisas, para aprimorar a minha palavra. Se eventualmente, eu não estou dizendo que eu faço isso, mas se eventualmente eu estou fazendo esse tipo de trabalho, que Deus vai puxar meu tapete? Da mesma forma com que tem dinheiro, com que tem o talento da arte, ele tem com a arte para entreter o povo. Se ele ganha dinheiro com isso, ele tem que, de alguma forma, fazer uma retribuição disso para aqueles. Muitos artistas têm as suas instituições de caridade, suas fundações. É uma maneira que eles têm de retribuir a Deus aquele talento que eles têm nesta vida. É assim que funcionam as coisas. Nós somos só o vaso que transporta a água para saciar a sede das pessoas que estão necessitadas. Não somos o dono da água. Não somos, gente. E pior, o vaso, se a gente ficar muito saracoteiro, o vaso quebra. E Deus passa a botar água no vaso de outro. É isso que precisamos entender. Como a Marta disse bem, não vamos ficar com sofismas, com desculpas esfarrapadas. Ou confiamos em Deus ou não confiamos em Deus. Olha, se Deus está me dando tantas coisas, por que Ele vai abandonar meus filhos? Por que eu tenho que ter uma preocupação excessiva com a minha família, que eu vou deixar e deixar e deixar? Por quê? A única coisa que eu tenho que deixar para meus filhos, se eu puder, é saúde, ou dando a eles o melhor tratamento médico que eu puder dar para que eles não passem problema de saúde. 2, dá a ele instrução escolar para que eles possam, no futuro, ter como conseguir empregos bons, que eles possam se desenvolver, sustentar sua família, porque estudaram, tiveram condição de estudar. E por último, dar bons exemplos. Eu sempre disse para meus filhos, olha, de mim vocês só esperam essas 3 coisas. Fortuna eu não tenho, e mesmo que tivesse, não ia adiantar nada. Se vocês não tiverem essas 3 coisas aqui, a fortuna que eu deixar não serve para nada. Pode desaparecer a qualquer momento. Porque eles vão malbaratar tudo. Se não tiverem uma saúde boa, se não tiverem instrução escolar, se não tiverem bons exemplos em casa, não vão usar bem. E quem tiver uma saúde ruim vai gastar em médico. Se forem ignorantes, não tiverem aprendido na escola o que for, vão malbaratar o dinheiro. E se tiverem maus exemplos, então, eu acho que é assim que funciona. Cada um dentro do seu talento. Reparte com a sua família isso. Você acha que Deus vai atrapalhar essa minha boa intenção? De jeito nenhum. Não, Antônio não tem dinheiro para deixar para os filhos, ele quer deixar essas 3 coisas. Eu vou ajudá-lo a deixar essas 3 coisas. Porque vão ser homens de bem os filhos dele se ele agir assim. Então eu não posso vir com a desculpa esfarrapada que eu preciso juntar muito para deixar para meus filhos. Eu tenho que dar condições deles construírem cada um o seu próprio patrimônio. Claro. É isso que interessa. Agora, se por acaso a vida proporcionar que eu tenha tanto bens, tanto dinheiro,
Claro que vai sobrar para eles, mas eu tenho que lutar muito para explicar a eles como tem que funcionar. A hora que eu não estiver aqui, ou de não tiver mais capacidade de administrar, eles vão ter que seguir o meu figurino. E para isso eu vou dar os exemplos a eles, de que, olha, vocês vão seguir assim. Vejam como eu faço. Então, o dinheiro não é só nosso. Temos que fazer para um A, fazer com B, fazer com C, observando bem, para essas pessoas também não nos enganarem. Nós temos também que ter cuidado, saber dar, para não criar problema de suscetibilidade, ferir o orgulho de ninguém, a vaidade de ninguém. Ensinar eles como se faz, como aquela história daquela senhora que sai com a filha, que nós falamos aqui da caridade, sai com a filha para visitar as pessoas carentes, né? Sim. E ela mostra para a filha que não, é assim que se faz, mas olha, não vou dar dinheiro para você dar às pessoas, não. Você vai aprender a fazer o seu trabalhinho, nem que seja costura, crochê, não sei o quê, a você ganhar o seu dinheiro e você poder ajudar as pessoas. Então ela está dando exemplo, está levando a filha junto, mas mostrando, ó, não vou dar do dinheiro da mesada, não. É dinheiro que você vai ganhar para você ajudar os outros. Claro. Então isso que ela está fazendo é o certo, é isso que Deus espera de nós. Não está esperando de nós aqui que sejamos pródigos, jogar dinheiro avanço. Não é isso. Segue nosso irmão aqui. Quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, o que sois? Se não depositários infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sobre o qual vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que neste momento enverga diante de vós a toga do juiz. Então, isso aqui, claro que isso aqui é uma figura de linguagem, mas está mostrando que depois nós vamos prestar contas a quem nos outorgou essa prerrogativa de sermos depositários. E vamos ser chamados de depositários infiéis. E aí vamos ter que pagar outra conta para Deus. Não é uma boa, gente. Se nós somos espíritas, temos uma capacidade de entender a vida futura, não vamos botar armadilhas para nós na vida futura. Não vamos botar armadilha na nossa vida futura. Vamos evitar, vamos desarmar as armadilhas agora. Então, qualquer um de nós tenha qualquer talento, qualquer bem material, e não estou falando só dos bens assim, tangíveis, só dos bens pecuniários, não. Os bens, eu sempre digo aqui, são a capacidade intelectual, o conhecimento, a beleza, a saúde, o talento artístico. Todos isso são bens. E se cada um vem com o seu bem para distribuir. Então nós temos que usar esses bens em favorecimento de todos, de nós mesmos e de todos aqueles que estiverem sob a nossa vista, tiver ao nosso alcance de podermos fazer alguma coisa. Não precisa ser só aquele que tem dinheiro em caixa. Né? Quem tem talento intelectual tem que usar isso para passar às pessoas, ensinar, tirar as dúvidas, dar exemplos. É assim que funciona. Isso vale para qualquer tipo de bem material, não só os bens pecuniários. É em vão que procurais iludir-vos na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade economizando, amontoando ouro, para dizer e deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será que esse o único motivo que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com a consciência para justificar a seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, mesmo admitindo que o amor paternal seja a única razão a que ele obedece, será isso o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Desde que não tenha o supérfluo, deixará os filhos na miséria, por lhes restar um pouco menos desse supérfluo? Não será dar a eles uma lição de egoísmo, endurecer-lhes o coração? É o que eu falei, está dando maus exemplos. Está deixando dinheiro e deixando mau exemplo. Não está fazendo como aquela senhora da outra mensagem que eu tenho aqui no livro? Ou como eu tentei fazer com meus filhos, dar bons exemplos. Pelo menos no meu conceito eram bons exemplos. Pode ser que alguns já não fossem. Eu até falava para eles, olha, se eu der um bom exemplo, vocês sigam. Se eu der um mau exemplo, esqueçam. Se eu me pegarem vocês, não está bom, esqueçam. Sigam só aquilo que for bom, que vocês considerem bom.
Não será dar a eles uma lição de egoísmo, endurecer-lhes o coração? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pai e mãe, incidis em grande erro se credes que desse modo conquistais maior afeição de vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinar-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Então, meus amigos, ele está aqui só narrando como nós agimos diante da situação, tentando escapar, enganando a nós mesmos, com essas desculpas esfarrapadas. Não tem sentido isso, gente. Então nós não temos confiança em Deus. Uma pessoa que não tem confiança em Deus, não acredita em Deus, eu até entendo que ela age assim. Mas se nós dizemos cristãos, amantes da doutrina, seguidores do Cristo, temos que confiar, gente. Confiança. Não confio em Deus, mas deixa aqui uns 100 mil guardados na gaveta. Que confiança em Deus é essa? Não confio em Deus, mas vou deixar aqui uns 3 apartamentos para meus filhos. Ah, mas vem cá, o porteiro do seu prédio está com necessidade, está com um filho com doença, precisa aviar uma receita. Não, mas eu não posso. Porque lá E meus filhos, como é que vão ficar daqui a não sei quantos anos? Pô, aqueles aluguéis dos apartamentos que eu comprei para eles, eu não posso abrir mão. É assim que você ensina o seu filho? Sofisma, né? É claro, é assim que... Porque diz aqui, a justificativa é para enganar a si próprio e aos outros. Entendeu? É um troço mais furado isso. Eu acho que seu filho aprenderia muito mais vendo, não, pai, esse aluguel daquele apartamento que você comprou para mim, ajudou o porteiro. Isso vai ser a maior lição que ele pode ter. Não vai ter dinheiro que dê uma lição melhor que essa. Ele vai aprender a ajudar quem está precisando, antes de pensar em si. Porque confia em Deus, sabe que nunca vai lhe faltar, porque ele está agindo assim. Ele está agindo assim, então não vai lhe faltar nunca. Deus não seria, sei lá, incoerente. Nem coerente, nem justo. Justo, não pode. Além do que, ele é a fonte do evangelho, Deus, né? Está acima da justiça, acima de tudo, Deus. Como é que vai negar, assim, recursos a quem está agindo? Da melhor maneira correta, né? Da forma correta. Então, isso é um absurdo. Realmente são desculpas esfarrapadas que nós damos a nós mesmos. Mas, como eu disse a vocês, essa história é muito longa. Ainda vai ficar coisa para frente que a nossa amiga Marta, a nossa irmã Martinha aqui, vai continuar conversando com vocês no próximo programa. Certo, Marta? Certo. Então, vamos deixar, né, nas nossas mentes justamente esses ensinamentos. Quer dizer, hoje nós aprendemos um pouco mais acerca de como nos relacionarmos com os bens materiais, né? O que fazermos? Agora ele tocou em pontos fundamentais, porque ele falou daquilo que nós deixamos para a prole. Então a gente pensa logo, eu deixei apartamentos, eu deixei uma poupança. Não. O que você deixou para a prole em termos de exemplos, em termos de comportamento. Então você deu um exemplo fantástico, né? Você tem no edifício que você mora um porteiro que está com um problema sério de saúde e não tem condições de comprar aquele remédio, né? Que foi ministrado pelo médico. E você então não quer abrir mão daquele dinheiro que, lógico, é insignificante diante daquilo que você tem reservado, porque você acha que aquilo vai fazer um buraco financeiro, um buraco nas suas finanças. Olha, esse exemplo, esse mau exemplo que você estará dando, isso é que vai ficar de forma negativa para os seus filhos. Então, que nós pensemos sobre isso. E o Antônio destacou uma coisa maravilhosa. Ele disse, vocês acham que vocês fazendo a coisa correta, agindo da maneira como Deus deseja que nós possamos fazer, agir, né, para que não só a gente administre aquela finança, aquela riqueza de forma justa, de forma equilibrada, e também que a gente ensine ao mesmo tempo para aqueles que estão ali usufruindo daqueles empregos, mas eles estão aprendendo também. Então, no futuro, eles também poderão ser bons gestores. E você falou, será que você confia em Deus? Né? E lógico que nós estamos falando de todos nós. E nós que somos religiosos e que dizemos que somos cristãos e acreditamos no Cristo, e acreditamos e temos confiança em Deus, e nós não confiamos o suficiente para
fazer a coisa, continuar fazendo a coisa correta, porque não queremos desfalcar a nossa fortuna em R$100, em R$50, quando que você poderia ajudar uma pessoa que está muito doente. Claro que Deus vai nos auxiliar para que nós consigamos cada vez mais fazer a coisa correta e dar bons exemplos e ajudar aquela sociedade. Então, que meditemos também sobre isso, sobre a nossa fé. Está em xeque também, como ele coloca aqui, nesses últimos parágrafos, a nossa fé. Né? Que possamos refletir sobre isso e agir de uma forma mais sensata e equilibrada com os bens materiais. E dar-lhes a eles o justo valor. Então, hoje, nosso programa encerra por aqui, sob a batuta competente do nosso querido Jefferson, e desejamos a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.